Que história é essa de que o Flamengo tem um acordo verbal com o Thiago Almada? Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz atualizações sobre o tema. Já o Flamengo recusou proposta bastante ruim, vou te trazer detalhes e números. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo tem acordo com o Thiago Almada. De acordo com o site Coluna do Fla, o rubro-negro chegou a um acerto verbal com o meio atacante argentino. A ideia agora é tentar atravessar o River Plate, que já tem um acerto verbal com o Atlético de Madrid para a compra do atleta por 20 milhões de euros, que equivalem a 50% dos direitos econômicos. Segundo o Coluna do Fla, a ideia do Flamengo é mostrar para o Atlético de Madrid que é mais fácil e confiável receber o dinheiro do Flamengo do que do River Plate. Até porque, segundo eles, um banco americano tem participação na venda dos direitos do Almada. Isso porque esse banco emprestou o dinheiro ao time espanhol quando da aquisição do atleta junto ao Lyon. Importante registrar também que o Flamengo não confirma esse acordo verbal com o Almada. Antes de gravar o vídeo, procurei uma fonte rubro-negra que admitiu o interesse no Almada já há bastante tempo. A maior dificuldade no Flamengo nunca foi fechar com o Atlético de Madrid, que topa vendê-lo por esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A dificuldade do Fla é convencer o Almada a voltar para o Brasil, mesmo problema que o Palmeiras teve quando tentou contratá-lo em janeiro. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que está muito claro é que o Almada hoje é quem prefere continuar no velho continente, jogando no futebol europeu. Se as propostas de lá não aparecerem, aí River Plate e Flamengo devem disputar a contratação do atleta. River que inclusive fez proposta desde o fim do mês passado ao Almada e ainda não teve resposta. Jogador dos mais interessantes que não conseguiu ser protagonista com a camisa do Atlético de Madrid, mas já deixou excelente impressão na seleção argentina, no Lyon e também vestindo a camisa do Botafogo. Pergunta que eu deixo para você: se você fosse dirigente de um clube de futebol, preferiria ter Thiago Almada ou Danilo? Já usa o espaço para comentário e responda a essa. Estou curioso para saber a sua opinião. Informação exclusiva: descobri quanto o Porto ofereceu ao Flamengo para tentar a contratação de Daniel Sales, lateral direito de 20 anos de idade e tratado como uma das grandes promessas da posição para o futuro do futebol brasileiro. O Porto sugeriu ao Flamengo o repasse imediato, sem custos, do jogador, com o Porto ficando com 50% dos direitos econômicos e o Flamengo com outros 50%. Você não ouviu errado. O Porto gostaria de ficar com o atleta sem gastar nada e a partir daí passar a ter metade dos direitos econômicos, se utilizando do argumento de que no Porto ele vai ter uma vitrine e uma exposição enorme, garantindo dinheiro num futuro não tão distante para o Flamengo. Também de acordo com essa proposta, se o Daniel Sales disputar pelo menos 5 partidas pelo time principal, o Porto é obrigado a pagar 3 milhões de euros para ficar com mais 20% dos direitos econômicos do atleta. Dessa maneira, se tudo corresse dentro de uma normalidade, depois de 5 jogos, o Flamengo teria repassado 70% dos seus direitos econômicos em relação ao Daniel Sales para o Porto, tendo recebido apenas 3 milhões de euros. A proposta foi recusada pelo Flamengo sob a alegação de que as cifras estão extremamente baixas para alguém que a médio prazo deve ganhar condição de titular no elenco do Fla. Ele chegou a jogar algumas partidas do Campeonato Carioca da atual temporada. Porto promete uma próxima investida, mas se não melhorar bem as cifras, não vai haver acordo. Só para completar, registrar aqui no vídeo dessa segunda-feira, eu havia contado sobre uma especulação da Coluna do Fla em relação ao acerto do Flamengo com o Almada. Reitero a minha notícia de que o Flamengo não chegou a um consenso com o Almada, mas tem a intenção de fechar com o meio atacante argentino. E tô para dizer para vocês que as tratativas com o Atlético de Madrid nem devem ser problema. O Flamengo é capaz de cobrir os 20 milhões de euros que o River Plate prometeu pagar ao time espanhol. Tudo isso por 50% dos direitos econômicos. A grande dificuldade é convencer o Almada a voltar para o Brasil. O Almada tem como prioridade seguir na Europa. Caso não surjam propostas interessantes, ele dá preferência ao retorno para o River Plate para jogar na Argentina. Orreda no Flamengo. Tenho ouvido do executivo de futebol do Orlando City, o Ricardo Moreira, que é onde joga o Orreda, que não há chance de o Orreda sair, que o Orreda é muito importante por lá, tá bom? Boa noite, Nicola. O Flamengo não pode vender o Daniel Sales para o Porto. Ele vai ser fundamental, ele vai ser o futuro lateral do Brasil. Fábio, tenho uma informação importante sobre isso.
Flamengo ainda não respondeu a proposta do Porto, mas ela é bem pior do que aquela que haviam publicado e divulgado. Acho que foi o Flazoeiro quem contou que a proposta era de 5 milhões de euros. A oferta que o Porto fez ao Flamengo prevê nenhum pagamento pelo Daniel Sales. O Daniel Sales iria de graça e o Porto ficaria com 50% dos direitos econômicos, meio que como uma espécie de vitrine. E se o Porto quisesse, o Porto teria a oportunidade de comprar, deixa eu até estou checando aqui com uma conversa com uma pessoa que está cuidando dessa negociação, ele iria em definitivo, com o Porto ficando com 50% dos direitos econômicos sem pagar nada. E aí teria uma obrigação de compra de 3 milhões de euros por 20% dos direitos econômicos se ele disputasse 5 partidas lá. Tá? Então, olha a mamata que o Porto quer nesse negócio com o Daniel Sales. O Porto quer contratar o lateral direito da base do Flamengo por 3 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, sendo que ele vai para lá de graça por 50% dos direitos e o Porto tem a obrigação de comprar 20% a mais por 3 milhões de euros caso ele dispute 5 jogos. Confesso que achei a proposta ruim, tá? O Flamengo ficou de pensar, avaliar e vai trazer uma resposta muito em breve, tá? Daniel Sales, que eu gosto bastante, mas pelo que eu percebi, o Flamengo não é tão empolgado assim com o jogador, não. Nicola, boa noite. Cheguei agora. Não sei se falou sobre o Almada. Tem alguma conversa mesmo sobre o Flamengo? Não dá para descartar que o Flamengo tem o Almada como alvo há bastante tempo. E dá para dizer, inclusive, que ele é o nome dos sonhos pedido pelo Leonardo Jardim. O Jardim vem batendo na tecla há semanas que a preferência dele, se tivesse que escolher um reforço só, é o meio atacante. Só que eu, ao contrário do que a coluna do Fla publicou, não tenho a informação de que o Flamengo fechou um acordo verbal com o Almada. Pelo contrário, procurei uma fonte do Flamengo, não acho que ela também confirmaria, mas ela negou que existe um acordo. O que pega hoje não é o Atlético de Madrid. Pagar os 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Atlético de Madrid, o Flamengo tem mais capacidade do que o River Plate. Até especularam, né, que a grande dificuldade do River é que um banco americano tem participação nessa grana do Almada, porque havia emprestado essa grana para o Atlético de Madrid. E para esse banco americano era mais negócio fazer um acordo com o Flamengo do que com o River. Quanto a isso, não tenho dúvida. Hoje o Flamengo é muito mais garantia de recebimento e talvez até em menos parcelas do que o River. O problema é convencer o Almada a voltar para o Brasil. Ele tem afirmado que prefere continuar na Europa ou então jogar no River Plate. Já descobriu os 3 nomes do Boto? Não, Atila, só para explicar e contextualizar. O Boto deu uma entrevista nesses dias lá em Portugal, afirmando que há 3 tratativas no momento. O Flamengo negocia com 3 jogadores, ele não quer dizer o nome, para não atrapalhar a negociação, e é uma coisa meio óbvia, né? Você divulga o nome do atleta e cria uma rede de concorrentes. Então, o Flamengo assegura que tem tratativas com 3 jogadores, e eu acho que essa entrevista foi até porque o Boto já vinha sendo cobrado pela falta de reforços, os times se reforçando, melhorando, e o Flamengo meio que ficando para trás. O que o Boto fez? Olha, pessoal, a gente está negociando sim, tem 3 tratativas no momento. Eu não posso dizer o nome para não atrapalhar as negociações, mas existem conversas, tá bom? O Mengão poderia vender o Ayrton Lucas e efetivar o Johnny, que belo lateral que também joga de zagueiro. O que você acha? Confesso que eu não vi o Johnny jogar. Se eu te disser, eu vou estar contando uma baita mentira para você. Ontem, enquanto o Flamengo jogava um amistoso contra o Benfica, a vitória por 2-1, eu estava no Canindé assistindo a Portuguesa e Marcílio Dias. E não, depois eu cheguei em casa e não assisti ao jogo, o replay do jogo contra o Benfica. Eu soube que o Samuel Lindo fez grande jogo, fez 1-0, os caras empataram, teve uma baita confusão por conta da entrada do Prestiani, que ele é meio atacante argentino, que chamou o Vinícius Júnior de macaco, enfim, os caras do Flamengo pegaram no pé e fizeram certo, mas confesso que eu não sei como é que joga o Johnny, tá? Só para completar em relação ao Flamengo, o presidente Papo tem batido na tecla de que só vai vender jogador se a proposta for extremamente interessante, porque não vale a pena, por exemplo, vender o Everton Araújo por 15 milhões de euros, se houver a necessidade de contratar um outro jogador que ninguém sabe ao certo se vai dar conta do recado por 12, 13, 14 milhões de euros. Então, nesse contexto, não vai sair negócio. Para você que está chegando agora, eu contei com exclusividade que a proposta que o Porto fez ao Flamengo pelo Daniel Sales é de transferência imediata e gratuita, com o Porto ficando com 50% dos direitos econômicos. Se ele disputar 5 jogos no time principal, o Porto é obrigado a comprar mais 20% dos direitos econômicos e aí sim pagando 3 milhões de euros. Então o que o Porto quer é ficar com metade do Daniel Sales sem pagar nada
e com 70% dos direitos tendo pago só 3 milhões de euros. Eu duvido que o Flamengo aceite tal proposta, mas ainda não há uma resposta definitiva, tá bom? Todos os jogadores do Flamengo que foram para a Copa já voltaram, Nicola? Não, ainda não, Isaías. Vamos lá. Os jogadores da seleção estão voltando agora, né? E como o Flamengo estava disputando essa intertemporada em Portugal, a coisa ficou um pouquinho distante para alguns, né? Mas, por exemplo, Paquetá, entre os caras da seleção, ele se representou antes dos outros da seleção porque ele estava tratando de uma lesão. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do Flamengo nesta... Hoje é terça-feira? Sim. Nesta terça-feira, agitada com muita informação do mercado da bola. Então, rapaziada, você que gosta do nosso conteúdo, já chega deixando um like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando nós postarmos novos vídeos por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, nos siga para mais e até os próximos vídeos. Vamos para cima porque não pode parar as informações do Mengão. Combinado?